não tem chuva, no curral não tem vacas e nem ovelhas. Você possa olhar para a circunstância da vida e está dizendo tudo ao contrário. Aquilo que você queria que fosse de outra forma. Abacuque disse: ainda que aconteçam essas coisas, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro presente na hora. E eu acho que a minha angústia é a hora que a sua angústia tem Deus no fundo da sua história. Ele está bravo. Esse louvor que nós vamos cantar, ele diz: todavia me alegrarei. É um canto de vitória que Abacuque, do Velho Testamento, que Abacuque diz: eu vou me alegrar no Senhor, ainda que aconteçam essas coisas. Todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia.
Amém, glória a Deus. Boa noite, Pai Senhor, a todos que estão presentes fisicamente, né? E os que estão presentes também online. Que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor nos conceda a sua palavra, sua graça, e fale conosco mais uma vez. Nós gostaríamos então, irmãos, de abrir a palavra de Deus. Abra comigo a palavra de Deus aqui, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, é um texto que nos fala sobre um contexto de pais e filhos. Qual era o contexto? Era Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, um dos seus filhos na fé. E a relação entre os dois era uma relação que se baseava em algo muito interessante, da qual nós precisamos relembrar para viver. A Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de temor. A outra tradução diz espírito de covardia ou de medo, mas Ele nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de temor e de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ora, quando nós falamos sobre isso, durante toda a semana, eu tenho parado para meditar e pensar sobre a importância de uma casa, de uma família, porque nós precisamos viver um tempo onde precisamos cuidar prioritariamente da nossa casa, das nossas relações interpessoais dentro de um lar. A Bíblia já havia dito para nós que prioridade para nós é a nossa família, antes da igreja, porque a igreja é composta de famílias, e a igreja só pode ser saudável se ela tem famílias saudáveis, se ela tem casamentos abençoados no Senhor, se ela tem uma relação dentro de casa de paz. A palavra paz vem de uma raiz hebraica kadosh e do grego eirene, que traz para nós a ausência das guerras. Por isso, quando os discípulos entravam em cada casa, eles saudavam as casas dizendo: paz seja sobre esta casa, sobre este lar. Então era shalom. Shalom não era só o cumprimento de paz do Senhor, irmãos, shalom, meu irmão, mas era o sentido de que o Senhor reine sobre esta casa, porque o Senhor é paz, e que haja paz sobre o seu lar. Portanto, a prioridade nossa, antes da igreja, é o nosso lar, a nossa casa. A nossa primeira igreja é a nossa casa. O nosso primeiro ambiente de culto a Deus não é aqui, é lá, na sua casa. O primeiro lugar onde nós servimos a Deus e que nós glorificamos a Deus, pode acreditar, é na nossa casa. A mesa onde você faz refeições diariamente é um altar, onde você cultua, celebra e glorifica a Deus pela provisão, pelo cuidado e pela manutenção da sua vida. Por isso, quando a gente lê a Bíblia diz, que aquele que não tem cuidado, especialmente pela sua família, ele nega a fé. A Bíblia traz para nós o entendimento de que prioritariamente devemos cuidar do nosso lar e da nossa casa antes de cuidar das outras coisas. Esse fundamento que Paulo traz, que Deus nos deu espírito de, não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação, traz uma relação entre pais, criando mecanismos para ensinar, e da mesma forma fala de uma relação entre marido e mulher, criando mecanismos para viver uma relação de fortaleza,
de amor e de moderação. Este é o espírito que tem que reinar na nossa casa. Fortaleza, precisamos ser fortes. A Bíblia já havia dito para nós que todo reino dividido não prevalecerá, por isso o reino forte é o reino unido. Nós precisamos e dependemos do Espírito de Deus em nós para trazer esta unidade dentro do nosso lar, porque um lar que vive em conflitos, em guerras, em brigas, em rixas e divisões não prevalecerá. Por isso a unidade do Espírito Santo em nós faz da nossa casa uma fortaleza. Também produz em nós amor e produz em nós moderação, modéstias. Por isso que quando nós vemos Paulo escrever a Timóteo, um pai escrevendo ao seu filho na fé, ele nos ensina que nós precisamos também ensinar os nossos filhos, ou ensinar aqueles que estão sendo liderados por nós, a viver uma vida assim como seres livres, mas que dentro do seu lar eles aprendem o respeito, o autocontrole, a submissão, o amor, a moderação, e dentro deste ambiente constrói-se um lar fundamentado em Deus e na sua palavra. Aquele versículo que eu abri hoje, lendo ele, Deuteronômio capítulo 6, fala sobre pais ensinando seus filhos. Nós queremos uma geração melhor. E como que se faz isso? Ele diz para ensinar a palavra de Deus ao deitar, ao levantar, a caminhar, em todos os momentos da sua vida. E ele fala sobre escrevê-las no seu corpo, na testa, nos braços, fazer com que aquilo se torne memoriais, onde os nossos filhos decoram, aprendem e guardam a palavra de Deus para toda a vida, e nesse sentido eles viverão aquilo que aprenderam, que foi transmitido a eles. É nesse sentido que nós entendemos que uma família bem estruturada, ela é uma família alicerçada na palavra de Deus. Lembram da parábola de Jesus, em que Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha sopram os ventos, enchem-se os rios e dão contra aquela casa com ímpeto, mas ela não cai. Mas a casa edificada sobre a areia, vem o vento, enche os rios, dão contra aquela casa e aquela casa cai. A família cai. Irmãos, esse texto, quando Paulo diz que não reine na nossa casa espírito de temor e de medo, traz para nós uma exortação por entre linhas. Toda família precisa aprender a ser dirigida, liderada pelo Espírito Santo de Deus. Se você analisar, a Bíblia fala que no nascimento, por exemplo, de Jesus, o anjo apareceu primeiro a Maria. E Maria, segundo o texto de Lucas, recebe a visitação do Espírito Santo, que veio sobre ela, e o anjo havia dito que o Espírito do Senhor desceria sobre ela e que o ente que haveria de nascer era filho de Deus. Maria não teve dúvida que era Deus falando com ela. Mas Maria estava desposada, prometida, noiva de José. Então o que Maria fez? Maria orou: Senhor, fala com José. Antes de tomarmos qualquer decisões, fala também com ele, para que ele tenha convicção. A Bíblia diz então que Deus falou com José. E a partir daquele momento, o casal não teve mais dúvida que era a voz de Deus. Porque Deus, primeiramente, fala com o líder da casa, que é o homem. Deus fala com quem é o cabeça do lar. Na igreja, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, e ele governa toda a sua casa. Portanto, nesse sentido, nós vemos algo completamente contrário. Deus fala primeiro com uma mulher, com Maria. Maria não era casada, mas Deus falou com ela. E ela então ora a Deus
para que Deus fale com José, para que dê a ele a palavra, e assim os dois, em concordância com a voz de Deus, começam a construir um lar, uma casa e uma direção de Deus. Toda a história de Maria e José traz para nós a história da liderança do Espírito Santo. Deus sabia que havia um rei que queria matar todas as crianças, e Deus disse para eles: foge para o Egito. José foi o pai de Jesus e conduziu a família para viver no Egito, para ficar escondido lá, e o menino crescia e se fortalecia até o momento em que Deus falou com eles de novo: vocês podem sair, porque aquele rei que queria matar as crianças já morreu, podem voltar. Uma família debaixo da liderança do Espírito Santo, ela será uma família que ao mesmo tempo começa a viver os propósitos de Deus, como também ela começa a ser bem sucedida em tudo que ela faz. Por isso que nós precisamos aprender a entregar a Deus e deixar o Espírito de Deus conduzir a nossa casa. Ele é o seu líder. Paz, o Espírito Santo é a sua direção, que você precisa ouvir a voz dele para seguir. Um outro texto interessante que fala sobre casa e família é Deuteronômio capítulo 22, no versículo de número 8, diz assim: quando você construir uma casa nova, quando você construir um lar novo, faça ou construa um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. A Bíblia está trazendo para nós aqui algo muito interessante. Ele fala sobre no momento em que você construir uma casa, construa uma parede de proteção, para que ninguém se acidente caindo de lá e você seja culpado do sangue daquela pessoa que caiu. Deus estava falando não aqui de parapeitos, de muros de proteção, mas Deus estava falando sobre a importância de você criar dentro do seu lar uma parede de proteção, ou paredes de proteção, parapeitos de proteção em volta da sua casa, para proteger toda a sua família. Você sabe que se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que nela edificam. Então, edifique na sua casa paredes de proteção em volta do seu lar. Toda a casa é atacada, meu irmão. Toda a família é atacada. O diabo, ele quer destruir famílias inteiras. Destruindo famílias, ele destrói propósitos de Deus. Destruindo casamentos, ele destrói aquilo que Deus criou. Duas coisas: a família, foi Deus que criou, que instituiu, e a igreja, que também foi Deus que instituiu. Então, quando destrói a sua casa, destrói a sua família, o seu casamento, o seu lar, leva seu filho para as drogas, leva o seu marido a te trair, a sua esposa te larga. Por quê? Porque conheceu um outro mais jovem. Ele está destruindo não só a sua casa e a sua família, ele está destruindo também a obra de Deus, a igreja do Senhor. Por quê? Porque você não consegue mais servir a Deus, a maioria não consegue mais servir a Deus dentro desta realidade, quando vem desse contexto. Então, nós precisamos construir aí, na prática, paredes de proteção. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e as coloca em prática é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Como que você constrói uma casa que tenha fundamento, que esteja protegida? Você só faz isso, meu irmão, quando você constrói a sua casa sobre os princípios da palavra de Deus, edificando o seu lar sobre o princípio da palavra de Deus. Um outro texto interessante que eu quero ler para você, a Bíblia diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo de número 14, está escrito: acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, paredes de proteção, revestimentos. Se a minha casa não é fundamentada no amor, o princípio de Paulo é: marido, amai a vossas mulheres. Mulheres, sujeitem o seu marido. Paulo está escrevendo a Colossenses 3,14. Acima de tudo, revestir. Não é só vestir, revestir do amor, que é o elo da perfeição. Ou seja, quando nós criamos um ambiente de amor dentro de casa, nós aprendemos que quando nós saímos e voltamos para o nosso lar tem que ser o melhor lugar do mundo. Lares onde existem brigas, palavrões, rancor, vingança, ódio e raiva não subsistirão. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, vou dar 2 exemplos: José do Egito e Jefté. Em Jefté, Juízes capítulo número 11, conta a história de um jovem que nasceu num lar cuja mãe era prostituta. Jefté tinha tudo para ser um jovem rebelde. Jefté tinha tudo para ser um jovem que viveu dentro de um lar completamente fora dos padrões. A mãe era prostituta. O pai de Jefté também não servia ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele se tornou juiz. E porque ele se tornou juiz, Deus o usou para vencer os amonitas. No capítulo 11, verso 1 fala: então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Só isso que a Bíblia fala. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já eram grandes, expulsaram Jefté e disseram: olha aí, 2 problemas. Nasceu num lar cuja mãe era prostituta e cujos irmãos o expulsaram de casa. Olhando para a história de Jefté, você diria que esse menino tem sucesso na vida? Que ele vai ser alguém na vida? Pois é, a Bíblia diz que quando houve peleja dos anciões de Gileade contra os amonitas, eles mandaram um WhatsApp para Jefté, dizendo: ó Jefté, nós precisamos de você, rapaz. Verso 9 diz: então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim a vitória, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa, e ele venceu. Para você ter a ideia que esse jovem Jefté, ele poderia ter sido alguém completamente destruído por ter sido criado dentro de uma família complexa. O outro é a história de José do Egito. Em Gênesis diz que José era o filho preferido de Jacó, que o amava, porque era o filho da sua velhice, que construíra para ele uma túnica talar com mangas compridas, do qual ele se exibia perante seus irmãos. Quando os pais dão preferência maior para um filho em detrimento do outro. Por exemplo, eu queria ter tido um filho homem, mas tive mulher. Ou eu queria ter tido um filho mulher, mas tive homem. Ou aquele filho é melhor do que o outro, porque este me dá maiores alegrias. Você cria dentro do seu lar um lar problemático. Então, nesse ambiente, a Bíblia diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. É o vínculo que une uma casa, uma família, para viver abençoada e usufruir da paz de Deus. 1 João capítulo 4, verso 16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós,
e confiamos nesse amor, porque Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nós sabemos que não existe famílias perfeitas, mas a nossa imperfeição pode ser revestida da perfeição do amor de Deus, para criar paredes de proteção que nos protege das nossas brigas, insultos, palavrões, rancores, raivas e divisões. Nós vimos que durante a pandemia, o que mais tem acontecido no mundo são os problemas dentro de casa. A pandemia tem afetado muitos lares e muitas casas. Mas o que tem acontecido com a família cristã, a família de Deus? A grande preocupação não é com as famílias lá fora, mas o povo de Deus. Antigamente se falava de divórcio com grande temor. Grande temor. Também se falava de divórcio, do qual pastores divorciados abandonavam o ministério. Não existia ministério. Hoje em dia, nós perdemos esse temor a Deus e vemos escândalos atrás de escândalos, traições atrás de traições. Mas este contexto em que nós estamos vivendo hoje não tem sido um contexto feliz para as famílias. Por isso nós precisamos aprender a orar para construir paredes de proteção dentro dos nossos lares. A primeira eu falei o amor. A segunda, em Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você dentro do seu lado, você é um pacificador ou você é um provocador de problemas? Você leva os problemas da sua casa para falar com seus amigos do trabalho? Você leva os problemas da sua casa para falar com as suas amigas do salão? Você fala mal ou expõe os seus problemas do lar para pessoas que não têm nada a ver e ficam ouvindo conselho do diabo, de pessoas que não têm compromisso com Deus? São eles que estão liderando o seu lar? Ou você está aprendendo a levar os seus problemas aos pés do Senhor, orar por eles e pedir a bênção de Deus? Ser um pacificador é o contrário do que os irmãos de José não foram, e o contrário dos irmãos de Jefité que não foram com ele. Nós vemos que os pacificadores são chamados filhos de Deus. E o caminho da felicidade é o caminho da promoção da paz. Quer ter uma feliz? Promova a paz dentro de casa. Promova a paz fazendo aquilo que Deus quer. Quando nós observamos, nós vemos que promover a paz na prática, em muitos casos, em muitas situações, nós vamos ter que tolerar as falhas, as imperfeições de cada um de nós, mas em favor da paz, em favor do amor de Deus, criando paredes de proteção no nosso lar, revestindo a nossa casa, nós vamos evitar brigas e vamos aprender a orar mais. A Bíblia também diz aí para nós algo muito interessante. Eu li esse texto de manhã, Gênesis capítulo 15, verso de número 11 e 12. Diz que quando Abraão havia se separado de Ló, algo aconteceu. Abraão apresentou uma oferta a Deus. E a Bíblia diz que aqueles animais, os cadáveres que estavam sobre o altar, desceram do alto aves de rapina, que tentaram tirar do altar aquilo que Abraão havia oferecido. O que isso é interessante para nós? Isso é interessante porque nós precisamos aprender a pôr no altar de Deus, apresentar no altar de Deus e vigiar. Se você tem problemas dentro de casa,
apresente os seus problemas no altar, deixe-o lá no altar e vigie, porque o diabo, ele vai trabalhar para roubar do altar tudo aquilo que você colocou no lar. Você colocou sua esposa no altar, seu marido no altar, seus filhos estão no altar de Deus. Abra o olho, ore, clame a Deus pela vida deles e vigie, porque as aves de rapina, os urubus, ficam de olho para tirar do altar aquilo que você colocou lá. Por isso nós precisamos criar estas paredes de proteção, para que Deus nos livre destes perigos. Outro texto interessante para lermos é Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Deus nos chamou para viver em paz. Meus amados irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender é que, se Deus é o líder da nossa casa, se Deus é o que está governando a nossa casa, Deus está governando a nossa família, Ele fala que as decisões dentro de um lar são tomadas e baseadas na paz. Veio a pandemia, alguém vai dizer assim: pastor, eu vou embora. A esposa diz: pastor, eu não quero ir, meu marido que quer ir. Então eu vou perguntar para o filho: deixa o nosso filho decidir. Aí vem um menino e fala assim: eu quero ficar. Aí ele vai contra o pai, está a favor da mãe, certo? Então o casal vai tomar a decisão baseada na opinião do filho, porque ele acredita que ele tem que fazer a vontade do filho. Você acha que isso é a direção de Deus? A Bíblia está dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz. Filho, você fica quieto. Quem toma a direção dentro de casa sou eu e a minha esposa, sua mãe, de parte de oração. Filho, você vem comigo e me obedece. Todas as vezes que nós agirmos tomando decisões onde não há paz em nós, não há paz dentro da nossa casa, mas a minha mulher não está a favor, ela vai contra, ore. O meu marido está contra, ore. Quando reinar a paz na sua casa, a vontade de Deus será estabelecida. Deus está falando com vocês e todos vão obedecer. Quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? Sobre ir e vir, ficar ou partir. Começando o nosso ministério, eu e minha esposa, está na hora de ir, tá, vamos. E agora? Tivemos uma fase, após o nascimento da nossa segunda filha, onde nós voltamos para o Brasil, cansados, muita luta, muito problema, ainda deixando coisas para fazer, mas voltamos para o Brasil. E lá no Brasil, já na nossa casa, vivemos um ano, chamado ano sabático. Minha esposa disse assim: eu não volto para a África, eu não volto mais para lá. Eu disse assim: vamos orar então. Se Deus nos quiser aqui, vamos ficar aqui. Eu me lembro que Deus me abençoou e ficamos um ano lá. E durante esse período, a única coisa que eu fiz foi: Senhor, se tu quiseres que voltemos para a África, fala com a minha esposa. Eu vou, mas falo com ela. O tempo foi passando. Antes de completar um ano de estadia na África, minha filha estava crescendo, já tinha vacinado, já estava preparada para voltar. Deus falou com ela. E eu me lembro que Deus falou com ela num culto de família. Era uma reunião de oração de família. Fomos para um hotel, as famílias todas, fomos convidados para ir lá pregar para a família. E naquele ambiente, um culto de família,
Uma das irmãs orou com ela e trouxe a palavra de Deus para ela. Ali ela ouviu a voz de Deus. E depois ela veio e disse assim: Deus falou comigo. Eu agora entendo. Então eu disse amém. Que a paz de Cristo seja o árbitro das nossas decisões. O que mais se vê aqui em Portugal é: o marido foi embora, deixou a mulher. Ou a mulher foi embora, deixou o marido. Ou, bateu, eu estou desempregado, você quiser vir, você vem, senão você fica. Meus irmãos, a minha preocupação não é com o mundo lá fora, o problema somos nós somos a igreja de Deus. Até que ponto nós vamos tomar as decisões da nossa vida? Os coaches da internet costumam dizer assim: olha, tome como é que é a expressão que eles usam? Tome a direção da sua vida, né? Controle a sua vida. O coach diz isso. Cuidado com os coaches evangélicos, esses pastores da internet que não são pastores bíblicos, mas ficam dando esses conselhos. Tome o controle da sua vida. A Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia diz aqui para que nós deixamos Deus falar conosco, Deus governar nossa vida, Deus direcionar os nossos passos, Deus guiar o nosso futuro e a nossa casa. A Bíblia diz aqui, olha, que seja a paz de Deus, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Meu irmão, você já agradeceu a Deus pela família que tem? Pastor, não tem motivo para agradecer minha família, só briga. Começa a agradecer e para de brigar. Você vai ver que os problemas vão desaparecer. Seja mais grato. Senhor, muito obrigado pelo meu marido preguiçoso que o Senhor me deu. Faz a obra nele, Pai. Deus faz, irmão. Muito obrigado pela minha mulher que cozinha aquele feijão. Só Jesus na causa. Senhor, muito obrigado porque ela não cozinha direito, mas o Senhor vai fazer a obra nela, ela vai aprender a cozinhar. Agradeça mais e fale menos mal do seu cônjuge. Deus vai mudar a história, Deus vai abençoar. Por isso, quando nós vivemos em família, Deus tem um propósito muito grande para nós, porque é lá que são supridas as nossas carências emocionais. Essa história, vou falar uma coisa aqui para você, fica aí registrado. Se você recebe uma proposta para trabalhar em outro país da Europa e a sua família não estiver de acordo, pare e pense novamente. Você é casado, você tem filhos. Você vai ganhar o dobro, mas vai viver lá durante meses sozinho. E sua família fica aqui em Portugal. Nossa Deus, eu vou ganhar o dobro. Nossa, é muito dinheiro. Agora eu vou ganhar dinheiro. Vai, animal. Você vai sozinho? Vai viver lá sozinho? Vai deixar sua família aqui? Cuidado quando você voltar, você vai ter família mais não, viu, irmão? Não, pastor, está amarrado. Amarrado o quê? Você vai. Chega lá, tem muitas mulheres lá. Sua família está aqui, tem milhares de homens aqui. Você sabe o ambiente que Deus supre a sua carência emocional? Dentro do lar. Separa da sua família para você ver o que vai ser. Por isso que nessas histórias de migrar e emigrar, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos uma família de Deus. Se for de Deus, Deus vai preparar e vai todo mundo. Se não for de Deus, sozinho. Isso não é de Deus não. Mas se for de Deus, Deus vai preparar a casa, vai todo mundo. Deus vai preparar a escola, vai todo mundo. Deus vai preparar lugar para a gente ir, porque é Deus que está nos tirando daqui. Vai todo mundo em paz, debaixo da bênção de Deus, mas sozinho não. Você viu que isto traz para nós um grande sofrimento, né? E quando a Bíblia está dizendo sobre essa questão, a gente precisa
criar essas paredes de proteção no nosso lar, para que nós consigamos manter a nossa família protegida e abençoada diante de Deus. O propósito de Deus é que nós vivamos em família. No livro de Salmos está escrito que Ele faz até com que o órfão viva em família. Por que Deus faz com que o órfão viva em família? Porque o propósito de Deus é que ele tenha um ambiente onde as suas necessidades são supridas. Nós somos seres que precisam se relacionar e viver dentro de um ambiente. Então, quando nós meditamos sobre a importância de viver isso, é saber que Deus tem um propósito de abençoar toda a nossa casa, e não somente a si, a você mesmo. Mas Deus tem um plano e um propósito de abençoar toda a sua família. Para terminar então, quando Josué declara em Josué capítulo 24: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta palavra é repetida lá em Atos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava não somente fazendo uma declaração sobre a importância de toda a minha família estar incluída no plano e no propósito de Deus, mas Josué havia dito que ele era o líder da sua casa e os conduzia numa escolha. Nós servimos e nós queremos que Deus seja o Senhor da minha casa e do meu lar. Com isso eu quero te dizer, antes de você tomar qualquer decisão na sua casa, antes de você tomar qualquer decisão, saiba que as pessoas que estão com você são responsabilidade sua que Deus te deu, seja o marido ou seja a esposa, né? Porque muitas vezes é assim, o marido é o responsável, mas se não tem o marido, tem a esposa, que é a mãe, e se eles são sozinhos, aí você é responsável por si. Você é um homem sozinho ou uma mulher sozinha, mas se você é uma família, as pessoas que Deus te deu são responsabilidade sua de guiá-los diante de Deus. E eu creio, meus irmãos, que as pessoas que verdadeiramente nós vamos sentir muito de não encontrá-las lá no céu da eternidade são os membros da nossa família. Por isso nós precisamos fazer de tudo, por tudo, para criar entre eles esse ambiente de paz, esse muro de proteção, para que nenhum deles caia e nós sejamos culpados pelo sangue deles. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Minha palavra para você hoje é sobre orar pela sua casa, sobre a sua família. Talvez você diz, mas pastor, como é que eu faço para ganhar toda a minha casa, toda a minha família para Jesus? Se você começar a viver esse ambiente de amor e de paz, de agradecimento, isso é uma decisão que eu já aprendi dentro da minha casa. Eu e minha esposa nós sempre dizemos assim: olha, não vamos falar mal da igreja para os nossos filhos, e nem vamos falar da vida do outro na frente dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não queremos que eles nos ouçam falar mal das pessoas, nem da igreja. Nós queremos que eles se apaixonem pela igreja e por Deus. Por isso nós não denegrimos e não falamos, porque nós queremos que os nossos filhos vejam que nós temos um amor pela igreja, não ódio pela igreja, não rancor pela igreja, não falar mal dos problemas da igreja, não falar mal da vida de ninguém. E nós queremos que os nossos filhos nos vejam fazendo o contrário. Por isso é assim que você vai ganhá-los, né? Aquele texto também da mulher, diz lá em 1 Pedro 3,8, fala que a mulher sem palavra vai ganhar o marido. Por isso que tudo está relacionado com a palavra. A mulher sem palavra vai ganhar o seu marido. Quer ganhar o marido para Jesus? Fale menos com ele, né? E fale mais com Deus. Ore mais, né? Fale para Deus: Senhor, o coração deles está nas tuas mãos. Estabeleça um ambiente de paz, de amor,
e de agradecimento. Todas as vezes que você colocar o alimento à mesa, todas as vezes que vocês conseguirem algo, vocês conquistaram, tem aquele momento de agradecimento, e você vai ver que em cada conquista da sua vida, Deus está construindo e erguendo pilares, e Ele será glorificado na sua casa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por nós e pela nossa casa, nós oramos pela salvação de todos eles, ó Deus. Nós sabemos que Tu tens um plano, um propósito, e nós queremos profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos para que os casamentos sejam restaurados, curados, abençoados. Nós oramos para que os nossos filhos não nos vejam com medo, mas os nossos filhos nos vejam com amor e com respeito. Que os nossos filhos nos honrem e obedeçam a nossa voz. Que as nossas esposas, elas aceitem a liderança dos seus maridos e orem pelos seus maridos, e que os maridos possam amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Senhor, como a igreja não vive sem Jesus, assim também diz, Pai, que as esposas em tudo são sujeitas ao seu marido. E da mesma forma como Cristo deu a vida para amá-la, sustentá-la e cuidar da sua igreja, o marido também possa dar a sua vida para amar, cuidar e sustentar a sua esposa nos seus lares. Ó Deus, nós oramos pela vida financeira de cada casa, de cada família, Senhor. Tu és o Deus da provisão, Pai. Tu és o Deus que supre todas as necessidades. Famílias, Deus, que passam crises financeiras, desemprego, ou perderam pessoas, ou perderam um ao outro nesta pandemia. Tem misericórdia, Pai. Muitas famílias deslocadas, ou perderam filhos, ou perderam esposas, ou perderam maridos, mas o Senhor é um Deus de restauração, e o Senhor faz até com que o órfão viva em família. Que o Senhor possa visitar e abençoar esta noite, e o Senhor possa derramar graça, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que as famílias da igreja possam ter, ó Deus, um coração agradecido ao Senhor, e possam buscar o Senhor e servir ao Senhor juntos dentro da Tua obra, Pai. Quantas famílias, Deus, estão distantes da Tua igreja, sem congregar, sem buscar a Deus, sem orar juntos, sem buscar a voz de Deus, sem ouvir a Tua palavra. Mas nós oramos, ó Deus, para que cada família honre ao Senhor e possam buscar ao Senhor debaixo da unidade do Teu Espírito Santo, Pai. Porque quando o diabo vier contra eles, haverá sim um muro de proteção ao redor deles, que vai revestir toda a casa e não vai permitir, Deus, que o inimigo ataque e destrua aquela casa, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós oramos por cada família nesta noite e pedimos a Tua bênção e a Tua provisão e o Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos louvar o Senhor. Se você quiser trazer aqui sua oferta ou sua contribuição nesta noite, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E comanda.
Ó Deus, nós te agradecemos também, ó Pai, nesta noite. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por esse momento na tua presença. O Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, por toda sorte de bênçãos, suprindo as necessidades em Cristo Jesus. E abençoando, Deus, para a semeadura da tua obra, para que ela continue crescendo nesta nação aqui em Portugal. E abençoando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto, por esse momento na tua presença, Deus, pela vida de cada família, de cada casa, de cada irmão, de cada um de nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos guarde e que haja um muro de proteção levantado, erguido, Senhor, sobre a rocha, sobre Jesus, Pai. E que no nome de Jesus a nossa casa, a nossa família, o nosso lar seja fortalecido. Ó Deus, o Senhor nos deu espírito de fortaleza, de poder e de moderação. Que o Senhor reine sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você.